E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de novembro de 2023 e vamos nesse vídeo falar sobre determinantes. É muito importante que você tenha assistido o nosso vídeo anterior sobre matrizes, porque senão muita coisa vai ficar difícil de você entender aqui nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que antecipar aqui é que determinantes, pessoal, não é a mesma coisa que matriz. Uma matriz, que pode ser expressa aqui por um conjunto de números dentro de parênteses ou colchetes, uma matriz é uma tabela. Uma determinante, ou melhor, falar certinho, né? Um determinante é um número atrelado a essa matriz, a essa tabela. Tá? E isso pode ganhar significados aí dos mais diversos, dependendo do contexto. Tá? É muito importante também, os determinantes eles são expressos por barrinhas, desse jeito, tá bom? Não vá me colocar ali parênteses ou colchetes para tratar de determinantes, tudo bem? Bem, como eu falei, o determinante ele é aplicado assim em diversos contextos, né? Você pode ligá-lo, por exemplo, ao estudo dos campos elétricos na física, né? Existem aí um sem número de possibilidades de aplicação dos determinantes, né? Mas eles estão, de certa forma, muito atrelados realmente às matrizes, né? Outro detalhe interessantíssimo, vou até marcar aqui, é que nós só calculamos determinantes de matrizes quadradas, ok? Não há determinantes de matrizes que não são quadradas. O que é matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de colunas e de linhas, ok? Então você calcula você calcula um determinante de uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, tá bom? Quando a gente tratar de determinantes aí de ordem 1 por 1, 2 por 2, tranquilo. A gente vai ver daqui a pouco como acontece. Já no 3 por 3, no modelo 3 por 3, aí a gente já vai usar a regra de Sarrus, né? Acima disso, nós vamos tratar aqui com o teorema de Laplace. Então, com calma, a gente vai ver um por um. Bem, determinante de matriz de ordem 1, pessoal, aí não tem muita graça, né? Porque você pega, por exemplo, uma matriz de ordem 1 por 1, digamos, é isso aqui, né? Então, a determinante vai ser ele mesmo, né? Só tem um termo, ok? Então, não tem muito o que fazer, não tem muita graça. Vamos, então, para as determinantes de matrizes de ordem 2, né? Vou pegar aqui esse exemplinho. Detalhe, né? Quando você está tratando de determinantes, além das barrinhas aqui, você põe det e entre parênteses A, B, enfim, a letra, né? A letra que está aí relacionada com a matriz que você está tratando, certo? Então, o que acontece? Para descobrir a determinante, hoje eu estou, né, com a determinante, é masculino, viu, pessoal? Para determinar, oh Jesus, português essa hora faz uma falta para a gente, né? Para calcularmos o determinante de uma matriz, nós primeiro fazemos aqui essa diagonal, multiplicamos essa diagonal, e depois fazemos uma subtração multiplicando essa diagonal, como isso aqui, ó. A1, ou seja, o elemento A, que é linha 1, coluna 1, vezes o elemento A, linha 2, coluna 2, menos A12 vezes A21. Não esquece do vezes, hein, pessoal? Tem que ter o vezes aqui. Tá? O menos é separando as duas diagonais que você multiplicou. Tudo bem? Então, pegando um exemplozinho aqui para ficar mais claro. Qual é o determinante aqui dessa matriz A? Né? Então, você pega 1 vezes 3, né? Menos 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. Enfim, vai dar 3 menos 10. O determinante, portanto, é menos 7.
Tranquilo, né, pessoal? Agora, a partir do determinante de matriz de ordem 3, a coisa já começa a ficar um pouco mais trabalhosa. Aliás, esse é um adjetivo que cai como uma luva para matrizes e principalmente determinantes, porque não são assuntos difíceis ao extremo, mas é muito trabalhoso lidar com eles, né? Então, aqui, para lidarmos com os determinantes de matrizes de ordem 3, nós utilizaremos a regra de Sarros, né? Como que funciona isso aí? Vamos pegar, por exemplo, essa matriz aqui, né? Você tem 3 linhas e 3 colunas. Você vai pegar, repare que se você for aqui para fazer a multiplicação na diagonal, vai ficar faltando alguma coisa, né? Alguns vão ficar de fora. Então, o que você faz? Você duplica, né? Você multiplica os termos aqui da primeira coluna e da segunda coluna aqui. Então, você vai fazer a multiplicação aqui, depois aqui, depois aqui. E, para não confundir, depois você vai pôr menos a multiplicação aqui nas diagonais contrárias, né? Para a gente ver aqui um caso mais assim tangível, vou pegar um exemplo aqui. Veja essa matriz, né? Você tem essa matriz de ordem 3. Então, a gente pegou e duplicou, basicamente, né? A coluna 1 e a coluna 2. E aí você vai ter... Eu vou colocar aqui uma chave aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. Talvez, acho que é melhor até de vermelho, né? Para contrastar um pouquinho, tá tudo preto aí, fica meio difícil de enxergar. Então, 1 vezes 7 vezes 2, que é aqui, né? Mais, você está somando. Primeiro você vai somando, né? Na volta, aí você vai subtrair. Aí, mais 9 vezes 8 vezes 10. Mais 5 vezes 3 vezes 4. E aí, aqui você chegou no final, né? E aqui você vai voltar subtraindo. Menos. E aí você tem aqui 5 vezes 7 vezes 4. Desculpa, 5 vezes 7 vezes 10, menos 1 vezes 8 vezes 4, né? Menos 2 vezes 3 vezes 9. Né? E aí, fazendo toda essa contagem aqui, o que acontece? Você vai ter aqui todos esses números, 794 menos 436. O seu determinante vai ser, então, né? Vai ser, então, 358. Ok? Não tem muito segredo, né, pessoal? Basicamente, o segredo está em você duplicar aqui a primeira coluna e a segunda coluna, né? E aí você vai chegar e vai fazer mais quando você estiver indo da esquerda para a direita e menos quando você estiver indo da esquerda, menos quando você estiver indo da direita para a esquerda, ok? Aqui um detalhezinho. Talvez você tenha ficado meio, como eu, tenha ficado meio atrapalhado, mas é que o exercício aqui, ele inverteu a sequência. Na verdade, vai dar no mesmo, né? É que ele começou, deixa eu pegar aqui com essa canetinha diferente aqui, 5 vezes 7 vezes 10 está aqui, né? Então ele fez primeiro esse sentido, depois 1 vezes 8 vezes 4, e depois 2 vezes 3 vezes 9, aqui, né? Então, basicamente, é isso. Você indo para essa direção aqui, você vai o quê? Você vai somar. E indo para essa direção aqui, começando já aqui, ou começando de lá e indo para cá, você vai subtrair. Beleza? Ó, de novo, 1 vezes 7 vezes 2, mais 9 vezes 8 vezes 10, mais 5 vezes 3 vezes 4. Aí você vai voltar, menos. E aí você poderia começar aqui. 9 vezes 3 vezes 2, tal. O exercício começou por aqui primeiro. 5 vezes 7 vezes 10, menos 1 vezes 8 vezes 4, menos 2 vezes 3 vezes 9. Né? Enfim, seguindo essa lógica, você vai chegar
no determinante da matriz B, que é 358, fazendo todas essas contas aqui. Por isso você percebe bem claramente que é bem trabalhoso, né? Propriedades do determinante, né? Primeira propriedade. Quando você tem linhas da matriz iguais a zero, né? Linhas ou colunas iguais a zero, fatalmente o seu determinante vai ser igual a zero também. Olha esse caso aqui. Você tem toda uma linha aqui, ó, que eu estou circulando, composta somente por zeros. Então não precisa nem calcular quando isso acontecer, pessoal. O seu determinante vai ser zero. Tá bom? Segunda propriedade. Seja A e B duas matrizes, tá? Imagina, eu tenho duas matrizes, A e B. Falar que o determinante, dentro do parênteses aqui, A vezes B, é a mesma coisa que falar que o determinante de A vezes o B, né? É a mesma coisa que isso aqui, det de A vezes B dentro do parênteses. Tudo bem? Aqui você vai pegar, né? Aquele 2 vezes 6. Desculpa, 2 vezes 6 não, né? Aqui você tem muito cuidado com os sinais, tá, pessoal? 2 vezes menos 6, menos, e aí você pega 5 vezes 3. E depois, bom, você vai achar menos 27 fazendo essa conta, faz a mesma coisa com o determinante de B e você vai chegar em 8. E aí, o que acontece? Você multiplica os dois. Vai dar menos 216. Tá bom? Se você pegar e calcular dessa forma aqui, multiplicando, né, você vai chegar na mesma coisa. Tá? Na mesma coisa. Então, ou você faz separadinho aqui, resolve, primeiro acha um determinante, depois acha o outro, e aí você multiplica, ou então você joga todos eles junto aqui, né? E aí você faz todo esse trabalho aqui, que vai dar no mesmo resultado. Particularmente, eu prefiro fazer 1 a 1. Tá? Terceira propriedade. Seja A uma matriz, né? E A, vírgula, ou A', uma nova matriz construída trocando-se as linhas da matriz A. Então, o determinante de A' é igual a menos determinante de A. O que isso quer dizer, pessoal? Parece complicado, né? O que acontece? Quando você inverte uma matriz, o que você faz? Né? Aqui, muito cuidado, tá? Eu estou falando de trocar as linhas, deixa eu até colocar aqui em amarelinho, trocar as linhas da matriz A. De que maneira, Eric? Como está aqui no exemplo, ó. Quando você faz isso aqui, ó, aqui você tem 1, 3, 2, 4, certo? Se você inverter isso aqui, jogar o 3 em cima, deixa eu colocar a flechinha aqui. Se você inverter aqui, colocar o 3 em cima e o 1 embaixo, e o 4 em cima e o 2 embaixo, o que acontece? Você vai ter também o determinante, e aí se você fizer o determinante desse, né, da matriz normal, e depois fizer o determinante dessa nova matriz linha, que é a matriz aqui com as linhas invertidas, você vai chegar à conclusão que o determinante desse daqui, onde você inverteu os números, vai ser menos o determinante da matriz original. Tá bom? Tranquilo, né? Quarta propriedade aqui dos determinantes. Linhas iguais. Linhas, hein, pessoal? Linhas iguais ou proporcionais fazem com que o determinante da matriz seja igual a zero. Que? É bem simples, na verdade, pessoal. Pega essa matriz A aqui, por exemplo. O que acontece? Essa linha aqui, se você olhar, a linha de baixo é exatamente o dobro dela. Ó. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Quando você tem isso, nem precisa calcular. O seu determinante vai ser igual a zero. Nem precisa fazer nada. Tá bom? Ou quando você tem o dobro, né? A segunda linha é o dobro da primeira, ou quando são iguais. Quando acontecer isso, determinante é zero. Né? Isso é o que diz aqui na nossa quarta propriedade. Isso é muito importante, pessoal, porque, como eu disse, os determinantes
são tranquilos assim da gente fazer e lidar com eles, mas eles são muito trabalhosos. Imagine você tendo que lidar com matrizes de ordem 5, 6, é muito trabalho. Então, se você já puder evitar coisas desnecessárias, cálculos desnecessários, isso é um ganho imenso para você. Tá bom? Agora vamos falar do Teorema de Laplace, né? É um método que a gente utiliza para calcular determinantes de matrizes quadradas de ordem n. O que quer dizer n? Né? Igual ou superior a 4. Apesar que dá para a gente usar também o Laplace nas matrizes de ordem 2 ou 3, mas é bobagem, né? Porque é muito mais trabalhoso. Então, quando você tem 2 ou 3, já faz o 2 ali do jeito que a gente mostrou, só fazendo ali as multiplicações nas diagonais, e o 3 usa os sarros, é mais prático. O Laplace você vai usar quando for uma matriz de ordem igual ou superior a 4. Tá bom? Muito bem, e é trabalhoso. É trabalhoso. Aperta o cinto aí que é um pouco trabalhoso. Não é nada demais assim, mas dá um certo trabalhinho, né? Para calcular os determinantes, que passos que a gente tem que seguir? Então é o seguinte, você seleciona uma fila. O que é uma fila, pessoal? Uma fila é ou uma linha ou uma coluna, tá? E primeira coisa, dê a preferência para a fila, seja linha ou coluna, que tiver maior quantidade de zeros. Por quê? Porque, obviamente, você já sabe que vai dar zero. Independentemente do que der o cálculo ali, vai ter que multiplicar por zero e vai ficar zero. Tá? Então, é a primeira regrinha. Segunda regrinha, some os produtos do número da fila selecionada pelos seus respectivos cofatores. Cofatores, Eric. Que raio que é esse negócio? Tá. O cofator, ele é o seguinte. Aqui você tem, por exemplo, o cofator de um elemento A. Por isso que está o azão. Tá? Digamos que, sei lá, que seja lá 1, 2, por exemplo. Então, o cofator desse elemento A na linha 1 e coluna 2 é igual a quê? A menos 1 elevado a I mais J, ou seja, você vai somar a linha e a coluna, aqui no caso seria elevado a 3, vezes o determinante da matriz resultante com a eliminação da linha I e da coluna J. Então, imagine aqui, por exemplo, você tem... vamos colocar aqui, ó, você tem uma matriz, sei lá. Eu vou ser bem criativo, tá? Não vou colocar tudo aqui igual, não, porque, pelo amor de Deus, né? Tô chutando, tá? Qualquer coisa aqui, só para a gente poder entender isso melhor. Então, ali no caso, A1, 2, né? O que acontece? O determinante, hoje eu estou com A determinante, né? O determinante da matriz resultante da eliminação da linha IJ vai ser o quê? Ora, não é linha 1, coluna 2? Então você elimina aqui, ó, linha 1 e elimina o quê? Coluna 2. Então, esse seu determinante, né? Determinante aí, sei lá, vamos chutar aí de T, seria o quê? Seria o 5, 6, 2 e 8. Ok? Não é muito difícil, né? É até tranquilo. O problema é que não é tão simples decorar isso aí, né? Você tem que fazer muito para pegar a mão da coisa mesmo. Então, olha só. Determine o cofator do elemento A, 2, 3 da matriz A indicada. Então, você tem aqui a matriz A, né? O que é esse cofator? Ora, não é cofator do elemento 2, 3? Então, você vai lá, tira a linha 2, e tira a coluna 3. Vai sobrar o 2, 1 e o 3, 2, que é aqui esse determinante com o qual você vai trabalhar. Tá bom? Então, esse cofator é isso daí. Você pega lá o elemento, o cofator dele vai ser menos 1 elevado à linha e à coluna, né? E aí você vai depois multiplicar por essa determinante que vai ser resultante aí da eliminação da linha e da coluna mencionada no elemento. Tá ok? Bem,
Agora que a gente já sabe como funciona esse negócio de cofator, então, né? Vamos pegar um exemplo aqui para ver como que ficaria. Olha só, aqui nós temos uma matriz de ordem 4. Né? Então, primeira coisa, você vai escolher, lembra que eu falei? Você escolhe a linha ou a coluna, a fila, né? É o termo que se refere tanto à linha quanto à coluna. Você escolhe a fila que mais tiver zero para te facilitar a vida. E se eu não quiser? Então trabalha mais, de graça. Mas se você quer ganhar um pouco de tempo, principalmente se você for fazer prova em concurso e tal, é melhor você optar pela fila que tem mais zeros. Tá? Então, digamos aí, eu pego, nesse caso aqui não tem muito o que escolher, né? Porque eu tenho um zero aqui e tenho um zero aqui. Então, eu peguei, por exemplo, essa primeira linha. Né? Então, o que acontece? Beleza, já escolhi aqui a minha linha. Né? O meu determinante, parece uma coisa de louco aqui, né? Esse aqui é o símbolo para somatória. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que esse determinante resultante aí vai ser o quê? Igual a somatória dos elementos, cada um deles, com cada linha e coluna, A1... desculpa, A1 não. Desculpa. O determinante vai ser igual a A11 mais A12 mais A13 mais A14, né? Que é a linha lá que você escolheu, por isso que foi de A11 até A14, e multiplicado por cada elemento dessa linha que você escolheu, vai ter o seu cofator. Cofator de A11, cofator de A12 e tal. Então, basicamente é isso daí. Esse determinante, baseado na linha que você escolheu, vai ser igual à somatória dos elementos dessa linha, multiplicados cada um por o seu respectivo cofator. Tá bom? Beleza. Aí, para fazer o cofator, né, aí você vai ter que fazer esse cálculozinho. Né? Como que era lá o cofator? Então você vai ter que fazer o cofator de cada elemento, né? Dessa linha que você escolheu. Então, primeira, A11 é menos 1 elevado a 1 mais 1. Quando você tem um número par como potência, vai ser positivo. Né? Então, aí você faz vezes, né? Você faz menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante ali, tirando, né, ali do determinante principal, tirando a linha 1 e tirando a coluna 1. Aí você vai ficar com o restante ali que você vai fazer, que vai te dar isso aqui. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer os sarros para achar isso aí. Já tendo feito, a gente não vai fazer tudo aqui de novo, tá, pessoal? Já fazendo os sarros, vai te dar 1, né, que é o resultado aqui do menos 1 elevado a 1 mais 1. 1 vezes 41, que vai te dar 41. Faz a mesma coisa com A12 e A13. Né? Por que não A14, Eric? Porque o 4 é 0. Né? Então não precisa. Teve 0, já é 0. Você ganhou. Né? Bem, aí substituindo esses valores aqui, você vai pegar, por exemplo, o 41, você vai multiplicar, né, que esse aqui é o cofator de A11, vai multiplicar pelo elemento A11, que é 4. Veja aqui, ó, na sua tabela, 4. Né? E aí você vai fazer a mesma coisa com os outros. Né? 4 vezes 41 mais 5, que é o elemento 1, 2. Vezes o quê? O cofator, que é menos 7, mais menos 3, que é o A13, vezes menos 27, que é o cofator dele. Né? Não precisa do zero, porque 0 é 0 mesmo. Faz esse cálculozinho, vai te dar 210. 210 é o determinante dessa matriz 4x4, ou de ordem 4. Né? Mas um exercíciozinho resolvido aqui. Olha, isso aqui já é maior ainda. Né? Essa é uma matriz de ordem 5. Né? Então, mas olha que coisa boa. Aqui você já vê que tem 4 zeros aqui. Ó. Gente, com certeza, essa é a melhor escolha que você pode fazer pela fila. Essa é a melhor fila para você escolher, porque está cheia de zeros. Você só vai ter que calcular 1. Né? Aí selecionou aqui a sua fila, que é a coluna 1,
e faz todo esse esqueminha de novo. 1, né, que é o elemento A11, o cofator dele, né? E os outros, ó, tudo vai dar zero. Por quê? Porque é o elemento vezes o cofator. Não importa qual seja o cofator, vai dar zero. Né? Então você só vai ter que calcular aqui o elemento A11 e o cofator dele. O cofator, lembra? Menos 1 elevado a 1 mais 1, que vai te dar 1. Faz aqui a determinante o quê? Tirando, né? Você vai tirar aqui a linha 1 e coluna 1. Então você vai tirar esse aqui e esse aqui. Vai te ficar isso daqui. E ó que coisa boa, ó. Você vai ter que fazer um Laplace aqui dentro desse para descobrir. Só que já de cara a melhor opção que você tem é usar aqui a primeira linha, porque tem 3 zeros. Né? Fez aí bonitinho, você vai ter, ou seja, o Laplace dentro do Laplace, né? Fez ali tudo, você vai achar o determinante, que no final das contas é menos 48, tá? E aí você volta lá, porque você fez o Laplace aqui, né? Aí você vai voltar, né, para sua realidade aqui e você vai aplicar, né? Você vai aplicar aqui o 4. Lembra que aqui em cima, ó, oh meu Deus, eu tô rodando aqui, desculpa, né? Você deve estar com uma sensação meio claustrofóbica aí, né? Vendo eu rodar, né? Mas basicamente você tem só ali no original, agora eu prometo que é a última vez que eu vou subir. No original aqui, ó, tirando, deixa eu apagar aqui com a borracha. No original aqui que você escolheu, lembra, os zeros você desconsidera, que vai dar tudo zero. Você só tem o 1. Então, você vai pegar e vai fazer ali o determinante com o cofator do 1. Né? O cofator do 1, aí no caso é menos 48, que a gente calculou ali, né? Vezes 1, menos 48. Então, o determinante dessa matriz de ordem 5 é menos 48. Tudo bem? Alguns exercícios resolvidos aí para a gente ver a coisa de uma forma um pouco mais assim, prática, para entender como que cai nas provas, né? Esse exercício é da VUNESP. Considerando as matrizes A e B, determine o valor do determinante A vezes B. Tranquilo, né, pessoal? Você pode resolver aqui individualmente, né? A forma como eu prefiro. 1 vezes 4 menos 3 vezes 2, né? Você vai achar aqui que o determinante é menos 2 e o determinante de B, fazendo a mesma coisa, menos 7. E aí você multiplica, né? Você vai multiplicar menos 2 vezes menos 7, 14. Tranquilo, né? Não tem muito segredo. E a questão 2, dada a matriz A, qual deve ser o valor de x para que o determinante de A seja igual a 0? Bem, então, aqui você já tem algo um pouquinho diferente, né? Você vai usar aqui o quê? Laplace ou Sarros? Você escolhe. É muito mais prático usar o Sarros, porque é uma matriz de ordem 3. Né? Então, você vai aqui, você calcula o determinante como? Duplica, né? A primeira coluna e a segunda. Né? Sempre olha aqui para ver se tem aqui alguma proporcionalidade entre a primeira linha e a segunda. Né? Mas nesse caso não tem. Então você vai fazer aqui a multiplicação. Primeiro multiplica esse. 1 vezes 2 vai dar 2. Mais 2 vezes x vezes 3, 6x. Mais 0. Né? 1 vezes 0 vezes 3 vai dar 0. E aí o contrário. Né? Você vem aqui. 3 vezes 1 vezes 1. Né? Vai dar, aí você faz menos 3. Né? 3 vezes x vezes 1 menos 3x igual a... desculpa. 3 vezes x vezes 1, 3x aí, só que é menos, né? Menos 3x e depois menos 0. Por quê? Porque tem um 0 aqui no meio. Vai multiplicar pelo 0, vai tudo ficar 0. Né? No final você tem 1 mais 3... 1 não, perdão, né? Estou vendo menos enorme aqui, estou falando positivo, mas foi erro nosso, falha nossa. Então é menos 1 no final das contas, tudo isso daqui vai dar menos 1 mais 3x. Né? E ele quer que o quê? O que ele fala aqui? Ó? Para que o determinante seja igual a 0. Então, você iguala a 0. Né? Igual a 0, 3x igual a... Esse menos 1 vai passar para cá como mais 1. 3x igual a 1. X igual a 1/3. Que nos dá a alternativa
B de bola. Ok, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu julgo que é um tema bem tranquilo. A gente vai, num próximo vídeo, entrar em mais possibilidades, vai complicar um pouquinho. Por enquanto, aqui está tranquilo. Não é difícil, é só trabalhoso. É bem trabalhoso, né? Então, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, avisa a gente aí. E te vejo no nosso próximo vídeo de matemática. Até lá!